Fala, gente, aqui é o Nanauê, o mago e multiartista. E esse é um vídeo, um novo formato de vídeo aqui do treinamento do Liber Caosqueiranos Quibernetos, que é esse treinamento em magia do caos. E nesse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu não vou fazer a operação e mostrar pra vocês, mas sim eu vou fazer uns comentários gerais sobre o processo até aqui, sobre essas 3 operações mágicas que eu já fiz aí no YouTube, né, que estão aí pra trás. Até a 4ª eu também já fiz, mas ainda preciso editar o vídeo pra mostrar pra vocês, eu vou mostrar depois. E nesse vídeo eu vou mostrar 8 comentários, insights, reflexões que eu tive sobre o processo e sobre essas operações mágicas. Vou falar um pouco de sentimentos, sensações, entendimentos gerais e também sobre especificamente cada operação mágica. Então esse é um vídeo para recapitular, né, para entender sobre tudo, para vocês entenderem como é que tá sendo o processo para mim também. Vamos lá! Ponto 1. Uma das coisas que eu tô amando sobre esse treinamento tem sido o fato de cada vez que eu vou fazer alguma dessas operações mágicas ou dessas linguagens, eu preciso pesquisar e me aprofundar em algum tipo de experiência, né? Então eu tenho que ler livros para entender como é que eu posso fazer isso, artigos, conhecimentos que estão aí na internet. Então isso tem sido muito bom, essa pesquisa paralela, para além da prática ter um embasamento teórico. Então eu estou entendendo que isso está sendo muito gostoso, que tenho que fazer a operação. Então eu tenho uma pesquisa teórica, um outro momento que é a criação dessa operação, de como eu vou criar essa operação, e depois a prática. Isso está sendo fantástico, assim, poder pesquisar algumas coisas. Por exemplo, na adivinação eu pesquisei bastante sobre geomancia, então agora eu já sei sobre geomancia, eu já aprendi sobre isso. Posso pesquisar mais, investir, praticar mais? Posso, mas então eu estou descobrindo essas múltiplas linguagens. Isso tem sido uma delícia no treinamento. 2. Sobre as operações mágicas. Aí, no Liber Caosqueiranos Quibernetos, Liber KKK, do Peter J. Carroll, o programa de treinamento, ele tenta realmente fazer essas divisões entre as operações mágicas e as linguagens. Mas, na prática, eu tô vendo que essas coisas se misturam muito. Então, quando eu fui, por exemplo, fazer a evocação do Zuezé, essa entidade aí artificial que eu criei, que é um processo de feitiçaria, no meio do ritual, eu fiz um processo que tinha ali a ver com uma viagem astral para poder ter uma revelação do nome dele. Isso tem a ver com divinação. E o próprio Zué, que é um ser que eu coloquei ali essas características para eu me relacionar com ele, mas de alguma forma eu quero puxar essas características para mim. Então isso tem a ver com invocação. No bolo, que é o processo de invocação, também tive um processo ali de divinação, que foi quando eu sentei durante o bolo assando para eu poder ter uma meditação e saber algumas coisas. Isso me foi revelado algumas coisas muito importantes sobre essa prática mágica. Misturei ali com a divinação no processo de invocação. Ao mesmo tempo que eu queria fazer uma transformação de mim. Isso tem muito a ver com iluminação. E uma prática ritualística, tem a ver com magia ritual. Tirar esses símbolos, entrar num processo, tem a ver com magia astral, com xamanismo. Então essas coisas se misturam muito. Então eu acho que tem a ver com o processo. Dá pra fazer a coisa meio divididinha? Dá. Como no meu vídeo de divinação, acho que eu fui pra um caminho mais simples. Quando eu pensei sobre isso, eu falei assim, será que eu estou confundindo? Será que eu estou chamando uma coisa de uma coisa e ela é outra coisa? Mas eu tô entendendo que essas coisas são realmente misturadas. Não tem como desassociar tanto. Por mais que a gente tenha ali um centro do que é nosso objetivo, permeia as outras coisas. E isso já puxa pro 3º ponto, que é que eu estou entendendo que eu tenho uma linguagem de fazer magia, que é mesmo misturar essas coisas. Claro que magia do caos tem muito a ver com isso, mas eu estou entendendo que eu me identifico com essa forma que é misturar muito, encher de simbologias. Por exemplo, no meu vídeo da invocação, que é o do bolo, eu coloco ali um tanto de simbologia do louro, das coisas, misturado com o bolo, misturo essas coisas
e cria uma coisa completamente ali maluca, cheio de significado, cheio de simbolismo, para representar alguma coisa e fazer alguma diferença. Acho que isso tem muito a ver com como eu gosto de fazer magia, porque faz sentido para mim, sendo uma pessoa caótica e exagerada, ser exagerado magisticamente também. E disso eu entendo que tem muito a ver com o pensar latino-americano de fazer magia. Por quê? Porque a gente faz com o que a gente tem disponível, né? Não é num lugar idealizado, é um lugar de pegar aqui as coisas que a gente tem e misturar também essas nossas múltiplas origens de conhecimentos que vão ali de um saber africano, de um saber tradicional, de um saber europeu. A gente mistura também, aqui no Brasil principalmente, todos esses conhecimentos que são múltiplos. Então, eu estou entendendo que é uma pesquisa de magia latino-americana. Eu gosto de praticar umas magias muito simples quando eu estou no dia a dia, que é quando eu tenho que improvisar uma magia. Mas se eu vou fazer uma ritualística, eu gosto realmente de movimentar, mexer e misturar simbologias. E o que isso faz de bom, eu acho, assim? Para um processo mágico, com essa confusão, ela leva para um estado que conecta mais com a mente profunda. Porque eu me desapego do racional, do desejo especificamente. Porque eu coloco tanta simbologia que a coisa ali vira um bololô, um bolo, literalmente, para poder representar essas coisas. Então não sei muito bem sobre o que é, mas é um pouco de todas essas coisas, é confuso. E eu acho que isso é bom magisticamente para que dê mais resultados. Tô testando isso. Para mim, tem feito resultado e tem feito sentido. E nessa linguagem também, para mim, faz muito sentido trazer meu universo pessoal misturado a esses conhecimentos, né? Então tem um quê de performático mesmo, que é sobre o meu jeito de ver e me entender no mundo. É também conectar todas essas simbologias desses conhecimentos teóricos que eu leio com entendimentos pessoais que eu tiro de insights da minha própria cabeça, do meu universo pessoal. Isso tem sido muito bom para fazer a magia funcionar e acontecer. Quarto ponto. Essa conexão com a produção artística que eu tô tendo nesse treinamento do Liber Caos Queiranos Kibernetos, kkk, ela tem sido muito boa para me destravar em novos lugares da arte, né? Então essa pesquisa que eu tive com escultura me abriu uma possibilidade de fazer isso de múltiplas formas. Ou então com a culinária, então tem sido muito gostoso também pesquisar artisticamente cada uma dessas coisas. Trabalhar um pouco com a escultura, trabalhei com a culinária. No vídeo de encantamento eu trabalho ali com algo que é muito da performance e do teatral. Então pesquisar isso aí tem muito a ver com a minha linguagem. E aí, outro insight que eu tenho em cima disso, desse ponto que é o artístico, é o fato de que eu estou entendendo a minha pesquisa artística. A minha pesquisa magística está influenciando a minha pesquisa artística, assim como a minha pesquisa artística influencia na minha pesquisa magística. Essas coisas são, em algum grau, separadas, mas são a mesma coisa também. Então eu estou entendendo que para mim faz sentido que na minha arte eu traga tudo da magia, né? Então, essa pesquisa do Liber KKK, isso aqui que eu estou fazendo, do treinamento, é uma pesquisa artística, é a minha pesquisa artística, é a minha pesquisa magística. Então, entendendo isso como uma pesquisa, né? Esse é um ponto também de reflexão que eu tive. Agora eu vou falar mais especificamente sobre cada das operações que eu já fiz e depois eu faço a última, que é uma geral, um entendimento geral que eu tive também. 5. Operação mágica de evocação em feitiçaria. Acho que teve um resultado surpreendente a existência do Zué-Zé-É, que é esse ser aí mágico, esse homúnculo que tem me ajudado literalmente com a questão da presença, do esvaziamento e da escuta e dessa criatividade que surge disso. Então, sinto que estou uma pessoa muito mais presente, sinto que estou uma pessoa muito mais esvaziando, mais aqui, no aqui e agora, que era a minha busca realmente. Levo o Zué para outras práticas mágicas, até para poder me ajudar com essa questão do aqui e agora. E levo o Zué, mesmo não tendo ele fisicamente, para algumas práticas artísticas. Então já o evoquei astralmente em práticas artísticas para que eu me presentificasse. Isso funcionou. Então eu considero esse procedimento um procedimento muito bem sucedido. Os resultados já se comprovaram para mim, assim, dessa mudança de estado, assim, de estado de muita conexão com a presença, com aqui e agora e de esvaziamento. Junto com isso veio uma pesquisa de taoísmo que eu acho que fez todo sentido
que tem muito a ver sobre essa questão do vazio, da presença. Então, acho que o taoísmo, é uma coisa que eu estou começando a pesquisar agora, veio depois da criação do Zhuang. Então, é uma coisa nova que apareceu, né, na minha vida nesse momento que eu pedi sobre esses entendimentos de presença, de esvaziamento que eu fiz nesse ritual de evocação. 6. Invocação em feitiçaria, que foi o que eu fiz o bolo. E com esse bolo, o que eu mais gostaria era de trazer um desbloqueio em fazer meus vídeos pro TikTok e tal. Muito bem sucedido, porém, como eu já tinha dito no vídeo, nos 3 dias que eu comi o bolo, eu fiquei mal. Passei mal, achei que eu tava com Covid, fiz teste várias vezes, meu corpo tava péssimo. Então foi um processo que foi meio assim, sabe? De um lugar de expurgo. Mas eu sinto que a forma que eu fiz funcionou. Mais do que ter funcionado para que eu voltasse a fazer os meus vídeos, o ritual, especialmente a meditação que eu tive, me deu um entendimento, um aprendizado que é de que eu não vou dar conta de fazer uma produção de vídeos tão grande nesse momento da minha vida. Que eu tenho que conciliar com estudar e com trabalhar. Então, eu entendi que eu posso fazer esses vídeos de uma forma mais leve, uma leveza para fazer esses vídeos. Foi o que me trouxe esse desbloqueio. Porque agora eu faço eles quando eu consigo mesmo. Eu não me cobro de fazer mais do que eu dou conta, nesse sentido de produção de vídeos, né? Então, um insight que eu tive disso é de estar também aberto, a partir do nosso desejo, que a gente coloca num ritual, num intento, a ouvir o que a gente pode aprender daquilo, sabe? Então eu aprendi muito isso. Claro que eu queria, quando eu fiz o ritual, fazer um tanto de vídeo, mas agora eu consigo fazer os vídeos de uma forma saudável, porque eu escutei. Então estar com a escuta aberta, não estar tão rígido com relação a seu desejo, pode fazer com que tanto o ritual funcione melhor, ele dê resultados melhor, porque eu acho que o ritual foi muito bem sucedido, por mais que eu não faça mais 6 vídeos na semana, eu faço 3, 2, às vezes 1. Porém, é isso, voltei a fazer os vídeos, e era isso que eu queria, estar nesse movimento de fazer os meus vídeos do TikTok e do Instagram. Então esse é o comentário sobre a invocação. 7. Divinação em feitiçaria. Olha, esse eu senti que foi o que menos deu certo, num ponto de que eu sinto que eu me forcei um pouco para fazer esse vídeo, e aqui eu não tinha um desejo sincero de respostas que eu queria, sabe? Então acho que ele não consegui muito fazer. Ele me deu até uma resposta bem específica, bem direta, que eu acho que foi bem pontual, o pêndulo. Mas as perguntas da geomancia, por exemplo, eu acho que elas foram super genéricas, eu até anotei, mas nem me interessei muito por aquilo, então achei que foi um que eu fiz meio de qualquer jeito. O mais interessante nesse ponto foi mesmo a descoberta, o aprendizado, o entendimento de como funciona a geomancia. Isso eu adorei. Mas eu sinto que a divinação não dá pra forçar. Você tem que ter um desejo específico de descobrir alguma coisa. Então eu fiz essas perguntas genéricas pra geomancia. E aí foi qualquer coisa, eu sinto. Até porque quando faço perguntas genéricas, é melhor ter respostas genéricas, sabe? Por exemplo, um tarô, acho que ele funcionaria melhor. Como a geomancia, ela dá muitas respostas diretas, sinto que não casou. Precisava de perguntas diretas, mas eu não tinha. Fiz, pratiquei, mostrei pra vocês a prática, mostrei um pouco do aprendizado, mas não me, sabe, não me modificou de uma forma legal, assim, de uma forma que eu falo assim, que legal que foi isso. Talvez eu refaça esse vídeo, não tenho certeza, acho que não, mas talvez sim. Que quando eu tiver perguntas diretas pra fazer, que aí eu posso também comprovar depois os resultados disso, tipo assim, eu achei que ia ser isso aqui, deu esse resultado, tem tudo a ver. Mas eu me caguei pra essa divinação, então não deu muito certo mesmo. E agora tem o encantamento, que é a próxima que eu vou fazer, vou mostrar aí pra vocês, que foi muito legal, eu fiz com o meu grande amigo José Moraes, foi chique. 8º e último ponto, que é uma reflexão geral, que eu cheguei nela ontem, queria trazer aqui pra vocês, que é o fato de que estudar, praticar, fazer magia, viver a magia, não é uma coisa tão descolada da realidade. É uma prática da vida, do dia a dia mesmo. Tem muito a ver com viver.
E pode dar errado. Eu sei que a magia, por trabalhar com coisas que a gente não compreende muito, mexe com as nossas inseguranças, dá medo. Mas não dá medo ir para um novo emprego, não dá medo começar um novo relacionamento, faz parte o medo da vida. E da mesma forma que você vai para um novo trabalho, esse trabalho pode te destruir, esse trabalho pode te levar para uns lugares horríveis, assim como pode te dar muita paixão, ou uma nova faculdade pode acabar com a sua saúde mental também, ou pode te dar muitas oportunidades, ou um relacionamento também pode ser uma coisa horrível que vai acontecer na sua vida, e essas coisas acontecem na nossa vida cotidiana. Trabalho, faculdade, relacionamento. Magia é também uma prática dessa, e algumas coisas dão meio errado mesmo, e outras coisas dão certo. É importante você ter sempre o manejo ali de estar ali se conhecendo, se entendendo. Um processo terapêutico faz bem, fazer coisas que te fazem bem, estar com sua família, com seus amigos, com as coisas que te fazem bem, sempre vai ser mais saudável. Se eu entrar de cabeça de uma forma muito louca e ir no boteco todo dia, isso vai me fazer mal. Assim como se eu fizer uma coisa muito obsessiva na magia, ou se eu fizer as coisas sem muito pesquisa e estudo, ou sem muito entendimento. Magia é uma forma de trabalhar com as coisas da vida. Mexe com o espiritual, mexe com o mistério e mexe com o desconhecido. Dá medo? Dá. Dá errado às vezes? Dá. Dá uma enlouquecida? Dá. Assim como muitas coisas que estão aí, nós temos como uma naturalidade no mundo que também dão. Então, tô entendendo que é isso, assim, cada vez mais firmando e me aterrando na magia como uma coisa da minha vida. Como ser um mago é existir e viver. Enfim. Esse vídeo ficou longo, mas ele é muito importante pra mim e pra quem tá acompanhando esse processo, pra ver também isso, né? Eu acho que ele é muito fundamental. Muito obrigado se você ficou até aqui, se você tem interesse nessa pesquisa, né? Me segue ali nas redes sociais, Nanauê no Instagram, @_ Nanauê no Instagram, @magonanauê no TikTok. Lá eu falo sobre magia, sobre vida, sobre espiritualidade, sobre aprendizados. Invento umas coisas e continua me acompanhando aí, inscreve no meu canal, dá like aqui nesse vídeo se você gostou. Tô lembrando o protocolo. É isso, gente, muito obrigado por acompanhar essa minha doideira, e aí tem vindo muita mais magia nesse programa de treinamento aí pra gente descobrir juntos. Um beijo!